Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de Química de hoje para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para você e todo o ensino médio aí na sua casa, chegando aí na sua casa. Eu sou a professora Rose Carvalho e o tema da nossa aula de hoje será isomeria plana ou isomeria constitucional, como também é bem conhecida. Bem, a habilidade que eu quero desenvolver na aula junto com vocês hoje, eu quero que vocês aprendam a identificar casos de isomeria plana. Então, nós vamos ver vários casos de isomeria aqui. E vamos começar conceituando isomeria, né? Então, o que é isomeria? Isomeria é o fenômeno no qual duas ou mais estruturas apresentam mesma fórmula molecular. E o que é a mesma fórmula molecular? Opa, vamos revisar lá do primeiro ano. Fórmula molecular é a quantidade de elementos que eu tenho dentro da estrutura. Vamos supor que na minha estrutura tenha carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, é a quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênio, a quantidade de oxigênio que existe nessa estrutura, tá certo? Porém, essa forma, com a mesma forma molecular, ele apresenta diferentes nomes e propriedades físicas e químicas também diferentes. Então, esses compostos, essas estruturas que apresentam essas características, são denominados de isômeros, tá? Chamamos de isômeros aquele composto que tem a mesma forma molecular. Iso quer dizer igual, meros quer dizer parte. Então, é a parte igual dessas estruturas, ou seja, a fórmula molecular. Pois bem, então vamos para a classificação da isomeria. A isomeria pode classificar-se em isomeria plana ou isomeria constitucional ou isomeria espacial. Hoje nós veremos a plana. E dentro da isomeria plana nós vamos estudar isomeria de cadeia ou de núcleo, como é chamada, isomeria de posição, isomeria de função ou funcional, como é chamada também, isomeria de metameria, ou compensação, como é conhecida, isomeria de tautomeria ou dinâmica, que também é bem conhecida por esse nome aí. A isomeria espacial, que será vista em aulas futuras, nós vamos estudar a geométrica e a óptica, tá certo? Então, vamos para a nossa isomeria plana, vamos conhecer cada uma delas. E hoje vamos começar pela isomeria de cadeia. O que seria, então, uma isomeria de cadeia? A classe funcional, dentro dessa isomeria, é a mesma. Então, a classe funcional, ou são hidrocarbonetos, ou são oxigenados, ou são nitrogenados. Então, a classe funcional é a mesma. Porém, as cadeias carbônicas são de tipos diferentes, ou seja, diferem em algum ou alguns dos itens da classificação da cadeia. Então, aqui nós podemos retomar as primeiras aulas lá do terceiro ano, né? Lá no início do ano, que é a classificação de cadeias carbônicas. Então, veja só, como é que se classifica as cadeias carbônicas? Vamos relembrar aqui. Então, uma cadeia ela pode ser aberta ou fechada, ela pode ser saturada ou insaturada, ela pode ser normal ou ramificada e ela pode ser heterogênea ou homogênea. Essas são as classificações da cadeia. Anota aí para vocês voltarem novamente nesses conceitos. Tá certo? Então, vamos ver o exemplo aqui comigo. Aqui nós temos a fórmula molecular C3H6 e nós temos dois isômeros, né? Referido nessa fórmula aí, feito através dessa fórmula aí. Então, aqui eu posso ver que eu tenho 3 carbonos e aqui também 3 carbonos, 6 hidrogênios e 6 hidrogênios. Tem o mesmo grupo funcional, os dois são hidrocarbonetos, né? Esse é o propeno e esse é o ciclopropano. Bem, o que está de diferente aí nessa cadeia, né? Aqui podemos ver que a cadeia do propeno é uma cadeia aberta, né? E a cadeia do ciclopropano é uma cadeia fechada. Aqui também temos outra condição. Uma tem a dupla ligação e o outro tem só ligações simples, ou seja, uma é insaturada e a outra é insaturada. Então, isomeria de cadeia possui a mesma função química e difere ali na classificação das cadeias. Então, agora vamos para a isomeria de posição.
Ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica. Então, o tipo de cadeia é a mesma. Se uma é aberta, a outra é aberta. Se outra é fechada, a outra é fechada. Se uma é insaturada, a outra com certeza vai ser insaturada. Então, possui a mesma cadeia carbônica, mas diferem pela posição de radicais ou ligações duplas ou ligações triplas. Então, venha comigo aqui conhecer. Nós temos aqui a fórmula molecular C4H8. Então, eu vou ter 2 isômeros com essa mesma fórmula molecular, né? Então, aqui nós temos o primeiro. No primeiro isômero, nós temos aí uma dupla ligação entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, o nome dessa estrutura é o but-1-eno. Na estrutura 2, ou seja, no isômero 2 aqui, nós temos também uma dupla ligação, porque a cadeia é a mesma, o tipo de ligação é o mesmo. Só que dessa vez, a minha dupla ligação vai estar entre o carbono 2 e o carbono o quê? 3. Então, qual é o nome dessa belezura aí? But-2-eno. Então, veja, a estrutura é a mesma, a condição é a mesma forma química que tem aqui, né? São os 2 hidrocarbonetos, função química, só que o que vai diferenciar é a posição ou de um radical, a posição ou de uma dupla ligação ou a posição de uma tripla ligação, beleza? Isomeria de função, como é que ocorre aí? A isomeria de função é bem facinho, né? Ocorre quando os isômeros pertencem a função químicas diferentes. Então, você olhou para uma cadeia, viu que tem funções diferentes, saiba que é isomeria de função, bem tranquilo. Os casos mais comuns de isomeria plana de função ocorrem entre os álcools e os éteres, os aldeídos e cetonas e os ácidos carboxílicos e os ésteres, tá certo? Vamos ver um exemplo aqui do álcool e éteres. Então, aqui nós temos a fórmula molecular, são isômeros, 2 isômeros aqui com a mesma fórmula molecular. A primeira nós temos a função o quê? Álcool. Então, eu tenho um etanol. A segunda nós temos a função o quê? Éter. Eu tenho um metano. Então, isomeria de função, nós temos a diferença aí entre as funções, bem simples de identificar. Vamos agora para a isomeria de metameria ou compensação, como é chamada também. Ela é um caso específico da isomeria de posição. Ocorre quando os isômeros diferem pela posição de um heteroátomo. Eita, o que é um heteroátomo mesmo? Vamos revisar. Heteroátomo é aquele elemento diferente do carbono e diferente do hidrogênio que fica dentro da cadeia carbônica. Ela está no meio da cadeia carbônica, ou seja, ela está ligada entre 2 carbonos. Venha comigo ver aqui o nosso exemplo. Então, aqui nós temos uma fórmula molecular C4H10IO e 2 isômeros, tá certo? Possui a mesma função química, a cadeia é a mesma, né? E o que vai diferenciar aqui vai ser a posição de quê? Do heteroátomo. Então, aqui eu tenho o etóxi, etano, né? Então, o heteroátomo, e aqui eu tenho o metóxi, metano. O heteroátomo dessa estrutura está no 2 e no 3. O heteroátomo da estrutura de baixo está entre o carbono 1 e o carbono 2. Veja, é a mesma estrutura, a mesma forma molecular, a mesma função química. O que vai diferenciar aí é a posição do heteroátomo. Então, metameria trabalha com posição, mas posição de quem? Do heteroátomo. E quais são os heteroátomos mais utilizados dentro das cadeias? É o oxigênio, devido às funções oxigenadas, é o nitrogênio, devido às funções nitrogenadas, é o enxofre, devido às funções sulfuradas, e é o fósforo, tá certo? Esses são os heteroátomos mais utilizados. E vamos chegar agora na tautomeria. É um caso particular de isomeria funcional, onde os 2 isômeros ficam em equilíbrio dinâmico. Então, é a mais fácil de todas. Vejam comigo. São de funções? São. São funções diferentes? Sim, esse é o enol, esse é o aldeído. Mas o que ele tem de diferente? Ele está em equilíbrio dinâmico. Apareceu esse símbolo entre isômeros de função, saiba que é tautomeria.
tautomeria. Nesse caso, o enol vai ser convertido em aldeído. Então, essa dupla ligação vai vir aqui para o oxigênio. Esse hidrogênio vai suprir a ligação que foi tirada daqui, tornando-se o aldeído, tá certo? Esse H veio para cá, CH3, essa ligação veio para cá, C dupla O. E o aldeído vai ser convertido em enol. Então, isso é um equilíbrio dinâmico. Uma hora é enol, uma hora é aldeído, chamando de tautomeria aldoenólica. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham anotado aí para poder fazer o trabalho de vocês mais tarde, resolver a listinha de exercícios. Revisem os conceitos falados aqui. Não saia daí, porque o professor Alejandro vem aí com a sua super aula de geografia. Um beijo grande e até a próxima aula.